Professor Ricardo Andrade, o meu, o seu, o nosso voar. Taxó, sou chavão de Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté. Gente, arrasta uma cadeira e bora conversar um bocadinho sobre história, menino que tirinete. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar um bocadinho sobre os primeiros povos do Brasil. Não foi Dom Pedro, não foi Chico Antônio, não foi ninguém, foi quem? Os índios. Os índios, minha gente. Então preste atenção. Para nós começar o treino, professor, como é que o senhor sabe que foi os índios? Primeiramente, a gente tem que entender que os povos que viviam aqui no Brasil, eles não desenvolveram nada, não escreveram nada, deixaram nada escrito, beleza? Aí o povo sai pesquisando, existem umas tradições orais, que é os velhos passando por novo, os novos passando por velho. É a tradição oral, os testemunhos dos europeus, né? Que é umas fontes que vão estudar os grupos indígenas que habitavam o território quando os portugueses chegaram aqui, no nosso continente americano. Tá bom? Então, a gente sabe desse modo de coisa devido a essas tradições históricas orais dos brancos, os índios, europeus, para o povo de cá. Para a gente poder entender, vamos ver quem foram os primeiros habitantes do Brasil. Nós vamos voltar lá no bocado de ano. Agora lá é ano. Não, lá é ano. 12 mil anos atrás. Será que você já era nascido? Pergunta besta, né? Há 12 mil anos atrás, existe umas provas, umas pistas, que já existiam grupos humanos, onde hoje é Minas Gerais, o Piauí, o Mato Grosso, Goiás, São Paulo, e que esses cabras que viviam aqui eram nômades, ou seja, não se fixavam num lugar, coletava, né, tipo, tudo que via nas árvores, no meio do mato, catava para si e caçava, né, caçava os bichos do mato para poder comer. 6 mil anos atrás, mais 6 mil anos para frente, grupos passaram a praticar agricultura. Aí já surge aquele negócio do neolito, paleolito, aquele negócio que a gente um dia vai ver ainda. E eles eram seminômades, ou seja, eles ficavam num canto, depois ia para outro, né? Ficavam migrando de região para outra. 5 mil anos depois, 1000 anos atrás, aí o território brasileiro, esse que nós vivemos hoje, estava ocupado por diferentes povos. E aí no século XVI, havia cerca de 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. Quando os portugueses chegaram aqui. Então, esses foram os primeiros habitantes do Brasil. Minha gente, aqui no Brasil tem um negócio chamado tronco linguístico. Tronco o quê, professor? Tronco linguístico. Como é que eu explico um tronco? Olha, tronco linguístico não tem um pé de ave, um pé de pau. Pronto, um pé de pau, ele não tem um tronco, ele tem um nó de gaia. É a mesma coisa. As galhas é a mesma coisa. Existe um tronco que é aquela língua original. E os índios era a mesma forma. Por exemplo, aqui existia um tronco linguístico chamado tronco tupi. Desse tronco tupi surgiu as famílias linguísticas tupi e guarani, como por exemplo o Araucaté. Araucaté é uma tribo indígena. Já o tronco macro-G surgiu da família linguística AG, a família G, como por exemplo o Caigangue. Ah, mas esses não são difíceis, né? Aí tem as línguas isoladas, os troncos linguísticos, as línguas isoladas, que é aquelas que não originou nada, que eram uma língua diferente. Que nós temos, por exemplo, a língua ticuna, beleza? Minha gente, agora era um povo diferente, viu? Não, lá era um povo diferente, com uns costumes diferentes. Primeiramente, os índios que moravam aqui no Brasil, que habitavam esse território, eles tinham diferença na língua, na tecnologia, na religiosidade, nos valores, nos costumes, na organização da aldeia, que é onde eles moravam. Primeiro, eles podiam ser nômades caçadores, ou seja, viviam caçando no meio do mato, coletando alimento, comendo mel, formiga, ovo de tartaruga. Ovo de galinha eu já comi, agora ovo de tartaruga nunca. Você já comeu ovo de tartaruga? Se você já comeu, comenta aqui abaixo do vídeo. Nós temos também os povos agricultores, como os tupinambás, né, que produziam pequenas hortas para a subsistência, né? As terras eram ocupadas temporariamente até ocorrer o esgotamento do solo, quando o solo puxar mais para nós, eles iam-se embora. E aí, lá dentro deles, eles dividiam o que é que os homens faziam e o que é que as mulheres faziam. Os homens faziam o quê, professor? Os homens caçavam, pescavam, derrubavam as árvores, preparavam a terra,
construía as casas, fabricava as canoas. Isso aí é o papel dos homens. Agora, as mulheres, era assim, as mulheres tinham três coisas. Se ela era da tribo, ou se ela era velha, ou se ela era de uma tribo amazônica. Se ela era da tribo lá, das tribos seminômades ou sedentárias, o que é que ela fazia? Ela trabalhava na semeadura, né, plantando, na colheita, na coleta, criando cachorro, na confecção de rede. Mas se ela fosse mais velha, se as mulheres lá da tribo indígena fossem mais velhas, ela trabalhava fazendo mandioca, fazendo farinha, fabricando panela, pote, mexendo com barro. Agora, se ela fosse da tribo amazônica, como eles tinham outra cultura, elas já eram guerreiras, líderes, militares, era boa de briga. Boa de briga que é a beleza. Aí, professor, me diga uma coisa, como eram as organizações da sociedade lá? Olha, as aldeias, né, elas tinham as subdivisões, né, elas tinham a subdivisão da tribo. E tinha vários formatos. Por exemplo, existia a casa dos comuns, dos habitantes da aldeia, onde todo mundo morava. Beleza? Tinha as habitações da família, tinha uma área de convivência que todo mundo vivia, que não tinha dono. Tinha um local de reunião, organizado pra moléstia. Tinha um local de reunião dos membros da aldeia, onde ficava a família, entendeu? E a tribo, minha gente, tem a tribo dos índios, que o pessoal não sabe o que é. A tribo é formada por um grupo de pessoas da mesma família e que fala a mesma língua. Então, não quer dizer que ele era índio, ele era da mesma tribo, não. Ele era um índio, uma tribo que falava a mesma língua e tinha o mesmo costume. Vocês estão vendo aí agora essa cultura indígena aí, ó. A produção de cerâmica, que é essa coisa bonita, rapaz. Olha que coisa bonita. Essa urna funerária lá da ilha de Marajó. Bonita, não? A cerâmica marajoara. Eita, coisa bonita. Nós temos esse outro aí também, ó. Confecção de máscara. Bonita, não? Ó. Olha que negócio bonito. Negócio interessante, rapaz. Que negócio interessante. Música e produção de instrumentos musicais, que os índios também faziam. Os instrumentos que eles faziam aí. Os índios tancaram, era o povo animado. A pintura corporal, que eles gostavam de se pintar. O índio era diferenciado. Professor, e como eram as crenças e as guerras? A gente fala muito que os índios gostam de crer, de brigar. Bom, os indígenas, gente, acreditavam no equilíbrio entre os elementos da natureza. Tudo da natureza eles tinham amizade, eles gostavam, eles achavam que existia uma ligação entre tudo. O pajé, né, que era o líder, atuava como curandeiro nos grupos indígenas, realizava ritual, ele curava as pessoas usando planta medicinal. Outra coisa, os tupi migravam constantemente em busca de terras sem males. Eles achavam que quando a terra não estava prestando, ele saía procurando uma terra que tivesse boa, essas terras sem males. Era uma ideia que eles tinham lá, os tupis. Já as guerras ocorriam, na maior parte das vezes, por vingança, né? Os índios se vingavam, os índios eram rancorosos. Sabe aquele vizinho que você tem, gosta de ódio, você tem ódio do vizinho? Pois é, a mesma coisa, as guerras ocorriam na maior parte das vezes por vingança. E os inimigos capturados poderiam ser sacrificados em rituais antropológicos. Ixi, agora não vai dar para dizer na língua não. Segura, professor, fala direitinho. Antropofágicos. De novo, antropofágicos. Ou seja, ele cozinhava os cabas. Eles comiam uns aos outros. Canibais. Pensa aí o caba comer um gordinho assim como eu, hein? Enchi o bucho. Ô, rojão pesado. E como está hoje, professor, os povos indígenas no Brasil atual? Minha gente, nesta região atualmente aqui no Brasil, existem várias tribos indígenas, como este mapa que eu estou mostrando aqui a você agora. Essas são as tribos indígenas que ainda existem no Brasil neste momento em 2020, beleza? Minha gente, a nossa conversa de hoje de pé de cadeira, basicamente isso aqui. Pô, o senhor repete esse negócio basicamente. Porque era só isso a nossa conversa de hoje. Os índios eram os primeiros povos do Brasil e eles tinham estas características que eu acabei de apresentar a você. E espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, deixa um like e um joinha, manda um cheiro pra mim e me siga no Instagram. Um abraço a todos e até a próxima!